Shakti. E aí, então, é com muito prazer que eu inicio para a gente conversar sobre a liderança Shakti, tá? E uma das coisas fundamentais para a gente iniciar esse trabalho da liderança Shakti é a gente falar sobre estado de presença. Então, eu queria fazer um convite para vocês, para que nessa experiência nossa de hoje, que é 1 horinha, então, de conversa, a gente pratique a presença. A presença, ela tem sido mais falada, né, de um tempo para cá, pouco tempo atrás, pouco se falava nesse conceito. O que é estado de presença? Mas o estado de presença é um estado de atenção plena, de foco, de concentração, de deixar um pouco de lado aquilo que está nos desviando mentalmente e emocionalmente, para que a gente se concentre num único estímulo e a gente esteja entregue, a gente esteja inteiro. E como isso é difícil atualmente, né? Eu brinquei aqui falando do lavar-louça e enquanto a gente está num clube de livro, e é sempre assim, né? A gente sempre está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, então a presença ela tem sido cada vez mais difícil da gente experimentar. E aí, no livro, a liderança Shakti, ela traz muito forte a recomendação da gente viver no estado de presença com mais frequência. Então, o estado de presença, que é essa atenção plena, que é essa concentração, ele traz também uma inteligência, que é a inteligência da intuição, a inteligência superior, que nos leva a lugares que provavelmente a gente não iria num estado de descontração em que a gente se encontra na maior parte do tempo. Então, quando eu estou me exercitando, que eu esteja inteira me exercitando. Quando eu estou num encontro, que eu esteja inteiro naquele encontro. Quando eu estou numa conversa com alguém, a minha capacidade de olhar no olho, de me concentrar no outro. Então, o estado de presença, ele tem tudo isso como característica. Aí, no livro, traz uma frase que eu achei muito legal, e aí já fica aí como um possível primeiro insight, que é o seguinte: a realidade deste momento, que é o momento da presença, é que eu não tenho nada para defender. Olha bem, nada para defender. O que significa isso? A gente está o tempo inteiro na defensiva. A gente está o tempo inteiro preocupado, o que eu vou passar, o que vai achar, o que o Adriano está pensando, o que a Giovaneja... E a gente está o tempo inteiro naquela disputa, muitas vezes inconsciente, né? Esses dias a gente estava falando, acho até que foi no evento da BRH, que as meninas aqui atuam, né, bastante, se não me engano foi na escrita criativa, qualquer coisa assim, escrita afetuosa, algo nessa linha, que falava que a escrita do e-mail, ela virou quase que quem dá a última palavra, né? Então você manda um e-mail e daqui a pouco você tá a resposta do e-mail cara, e a gente fica na defensiva o tempo todo, na nossa comunicação, nas nossas conexões. Então, eu achei muito legal associar o estado de presença a um estado de não defesa. E, ao contrário disso, é que a única realidade que existe é a do aqui e do agora, né? Do momento presente. Então, essa é a recomendação, já é um conceito muito interessante que o livro aborda, que o livro aprofunda, e que também é a recomendação para o nosso encontro, para que ele seja super aproveitado, tá? Eu vou pedir para que a Giovaneide, por favor, fale um pouquinho do exercício que ela trouxe para a gente, que também é um exercício proposto, sugerido pelo próprio livro. Daqui a pouco eu volto para falar um pouco mais, já a Gabi também vai trazer as contribuições dela sobre o conceito. Tá lá, Giovaneide. Boa noite, pessoal. Muito bom estarmos juntos, né? Mais nessa oportunidade aí de troca, de aprendizado, vendo algumas pessoas, como a Fernanda falou, algumas pessoas conhecidas que a gente só tem visto assim na telinha do Zoom, né, Andréia, Paulo, e a gente está com saudade aí dos abraços, né, presencialmente. E a gente planejou esse encontro e nada melhor do que a gente começar fazendo uma boa interação, ainda que no virtual, a gente poder fazer algumas trocas, refletirmos juntos aí. O livro é realmente uma inspiração para que a gente, né, acolha, né, a nossa liderança com todo o cuidado e com todo o carinho que ela merece, no sentido do impacto que a gente causa, né, nos ambientes onde a gente está inserido. Então, eu queria propor agora que a gente fizesse uma atividade, nós somos 18, a gente pode fazer essa atividade em duplas, nós vamos nos dividir em duplas por um tempo breve, um tempo menor, mas que a gente vai poder, a partir, inclusive, de algumas perguntas que o livro traz no início, assim, como é que a gente começa
a acessar a nossa liderança Shakti, e um dos pontos é que a gente tenha, né, essa conexão com a gente mesmo e com toda a vivência que a gente tem tido ao longo do tempo. Então, eu queria propor que a gente fizesse essa rodada que a gente vai fazer em duplas, e eu vou colocar as duas perguntas que vão orientar a nossa atividade, e num primeiro momento vocês vão ter 1 minutinho para responderem individualmente, e depois vocês vão trocar com a dupla que a gente vai fazer essa divisão das salas. Topam? Estão animados aí com a ideia da interação? Então, vamos lá. As duas perguntas que a gente vai responder agora que crise você viveu ou está vivendo? Então, é uma primeira questão. E qual era o seu maior medo? E como que você superou esse medo ao vivenciar ou passar por essa crise? Então, a gente vai falar um pouco como que as crises também são oportunidades de crescimento. Então, eu queria que vocês pensassem aí qual a crise que você viveu ou está vivendo e qual foi o seu maior medo e como que você superou esse medo. Podem ter 1 minutinho para escrever. Ou pensar, se vocês não quiserem escrever, é só para a gente se situar aí nessa conexão. Giovaneide, crises de todos os aspectos que a gente quiser, né? Pessoal, profissional e etc., correto? Isso mesmo, Aurélio. São crises que a gente, quando a gente falou, o que veio na sua mente? Pode ser de qualquer natureza, aquilo que te desafiou. Então, as perguntas aí estão para a gente refletir. Fernanda, você faz, então, as nossas duplas? Então, as nossas duplas aí, como diz a minha amiga Maria Luísa, vocês vão agora fazer uma viagem. Sejam todos bem-vindos. Magno está aí? Oi, boa noite. Estou sim. Estou sem microfone, estou sem teclado, tá, gente? Tudo bem, Magno? Tudo jóia? Você conseguiu ouvir o que ela falou? Consegui. Então, vamos lá. Quem começa? Eu ou você? Começa você, só para me ajeitar aqui um pouquinho. Tá bom. Então, ela quis trazer tanto qual crise você viveu ou está vivendo, né? E o maior medo que enfrentou e como superou. São questões que a liderança Shakti, ela provoca, assim, né, em nós. E aí ela falando, que eu fui pensando, eu acho que a crise que eu já vivi, eu estou vivendo, é a mesma. Eu já vivi e estou vivendo. Que eu acho que tem a ver com excesso, assim. Eu acho que hoje a grande crise é de ter assumido muitas coisas, e aí eu tenho casa, tenho marido, tenho filho, tenho a empresa, tenho a família, tem muita coisa. Eu acho que a grande crise é uma crise de excesso, assim, de ter muita coisa para fazer, enfim. E eu acho que o medo que essa crise traz para mim hoje é o medo de não dar conta. Acho que esse é o grande medo, assim, de não dar conta, de não atender a expectativa minha, principalmente, de fazer as coisas do jeito que eu gostaria.
Então, falando um pouquinho aí desse... boa noite, né? Tudo primeiro. Mas falando desse ponto que você trouxe, eu acho... Eu vou lá para a pirâmide de Maslow, né? Acho que quando a gente fala da crise que nós estamos vivendo nesses últimos 2 anos, acho que é a que mais que mexeu com a maioria das pessoas foi a questão da sobrevivência mesmo, né? Então, será que a gente vai conseguir passar? Ou nós vamos conseguir superar mesmo, assim, da né? Covid, isso? Porque tudo era incerto em março do ano passado, né? Já estamos em um pouco mais de 14, 15 meses depois aí aquele grande momento de penúmbria, né? Que havia, de escuridão, que você não sabia o que estava acontecendo. Então, o medo foi voltado um pouquinho nesse sentido para a gente conseguir se superar mesmo. E aí que eu acho que é uma parte interessante da sobrevivência humana, quando você coloca... Só um pouquinho. Está aberto aqui. Pode ir. Quer resolver? Pode ir, fica tranquilo. Só vou fechar a câmera aqui um pouquinho, mas eu vou continuar falando, tá? Não, tranquilo, você sabe. Então, quando a gente observa esse movimento e tudo que aconteceu no nosso meio e as turbulências que nos foram colocadas, a Maslow vai falar lá no início que a base da sobrevivência, da alimentação, que você tem que ter ali o básico, né, para você sobreviver suas necessidades pessoais, mas o ser humano com o outro, nós vimos desacerbado aí essas indiferenças, que não conseguia se unir, né? As pessoas estavam, cada um preocupado com si próprio no início, naquele momento. E foi um segundo desafio que eu penso aqui, que eu queria colocar, é justamente essa questão humana em relação com o outro. Então, a sobrevivência, claro, é essencial para a nossa vida, mas eu entendo que o que é mais fundamental é você conseguir trazer as pessoas com você. Que você sozinho você não faz nada. Então, o que eu posso fazer em grupo, né, para a gente se sustentar, para que a gente possa, a cada dia, vivenciar? Eu não conheço livro sobre a liderança, né, que é a proposta. Quero comprar, vou ver se eu consigo comprar o livro. Liderança Mas Shakti. é isso. Então, mas a proposta ela é especial, profunda. Mas eu queria deixar essa reflexão da questão do outro. Como que a gente, às vezes, anula o outro ou torna o outro invisível nas nossas relações para primeiro suprir aquilo que é essencial para mim. Mas por que eu não posso fazer de como um acordo que é bom para mim, que é bom para o outro? Você está falando de uma questão egoísta mesmo, né? Assim, sim. Estarem só nas próprias necessidades. Sim, exatamente. Muito bom, legal. Bom, fechamos, o pessoal está voltando. Meninas, bom, eu acho até que gravaram a gente, viu, Magno? Porque a gente ficou na sala principal e a gente foi fazendo atividade. Sim. Se alguém está nos assistindo agora, então agora vocês já viram quais são as situações que a gente está vivendo. Eu posso pedir para o pessoal voltar? Já deu tempo? A gente estava vendo que às vezes tem uma contagem de tempo no cantinho, mas não tinha na tela. Então, eu acho que já deu tempo, Fernanda. Então, eu vou fechar, que aí agora eles estão recebendo que faltam 60 segundos. Você vai fazer o fechamento, né, Giovaneide? Vou sair daqui. Isso, rapidamente a gente vai fazer um. Essa dupla aí não valeu, não, Sibélio com Aurélio. Voltamos de Nárnia. Sibélio está no mudo. Sibélio está no mudo. Tá valendo, porque foi você que colocou a gente junto. Eu botei no automático, menina, foi o destino mesmo. Foi ótimo o papo. Você conseguiu fechar a sala? O povo gostou da conversa. Só que tem mais um minutinho.
Sempre pega alguém falando no meio, né? Impressionante. Não, vocês me devolvem aqui para minha sala. Não treine assim, não, gente. Vai, bagunça é essa? Estava no meio da terapia boa aqui agora, vocês me atrapalham? Rapaz, o negócio estava fluindo aqui. Que bom, é bom que Como é bom. teve essa boa conexão aí. A gente acabou não falando do tempo, né? E colocamos 2 minutos para cada um, mas nunca é um tempo suficiente. Queria agora que vocês falassem um pouco, uma ou duas pessoas falassem, né? O que foi a experiência, o que achou interessante compartilhar com o grupo todo. Deixa eu falar uma coisa. Eu comecei falando, eu estava com o Magno, a gente não se conhece ainda, não se conhecia. E aí fui falar, né, dos meus problemas e tal, que eu estou passando isso. Aí na hora que ele veio falar, gente, ele me deu um banho. Ele trouxe assim, um nível de sensibilidade, ele trouxe toda uma crise humanitária e tal, como que ele ficou mexido com isso. Eu falei, meu Deus, eu aqui pensando nos meus problemas, e ele lá, sabe, com uma visão tão bonita da crise mesmo, da gente olhar muito para a gente mesmo e tal, e ele falando, e eu não te falei isso não, viu, Magno, mas eu fiquei pensando, eu só pensando assim, meu Deus, eu fui uma, né, que só olhei para o meu agora, mas foi muito legal a experiência com ele, e eu achei interessante trazer, porque foi uma reflexão que eu acabei fazendo, do quanto que a gente às vezes se concentra na própria crise e não olha para o lado, né, e às vezes não tem a sensibilidade suficiente para perceber o quão crítica está a crise, de fato, de empatia, de sensibilidade, enfim. Então, obrigada aí, viu, Magno, pela lição, anotei um monte de coisa que você falou. Que bom. Quem mais gostaria de compartilhar? Esse Magno é um mestre. Quem estava aqui no nosso bate-papo anterior, quem não estava, perdeu o Magno falando. Sensacional, cara. Foi top, viu, Magno? Estou aprendendo com vocês, já falei, né? Estou aqui para aprender. Então, vamos seguir, pessoal? Vamos descobrindo aí outras conexões aí ao longo do livro e das nossas trocas. Agora é com a Gabi. Oi, gente, boa noite. Bom, eu vou falar, a gente vai conversar um pouco sobre os capítulos do livro, né, sobre os pontos principais, né, afinal de contas, eu acho que talvez nem todo mundo tenha lido, é importante que a gente dissemine o conteúdo do livro mesmo, né. Perfeito. Bom, o primeiro capítulo do livro, ele tem um título que eu achei muito interessante, que é Uma Crise de Liderança e Consciência, é o nome do primeiro capítulo, né, o título do primeiro capítulo. E aí ele inicia fazendo uma pergunta: a gente precisa de outro livro sobre liderança? Será que nós precisamos de outro livro sobre liderança? Eu tenho certeza absoluta que, se eu for perguntar aqui, todo mundo que está nessa sala já leu um livro sobre liderança. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Mas quando eu li o livro, eu entendi que sim, que a gente precisa, sim, de um outro livro sobre liderança, porque a forma como nós lideramos está muito longe de ser a que a gente precisa, de fato. Né? A maioria esse é um conceito interessante que o livro traz. A maioria dos livros sobre liderança, eles focam em o que fazer e como fazer. E, na verdade, o que importa, segundo a liderança Shakti, é de onde. Mas como assim de onde, né? A gente está muito, muito preocupado com isso. Assim, o que eu devo fazer para ser um bom líder? Como eu devo fazer as coisas para ser um bom líder? E a gente não pensa de onde vem a minha liderança. Qual é a fonte da minha liderança? Qual é a fonte de energia que abastece a minha liderança? Ela surge, ela brota de uma necessidade do meu ego, ou ela brota de uma necessidade da possibilidade de um propósito maior, né? De uma elevação conjunta? De onde vem a minha liderança? Né? Então, essa era a primeira reflexão que eu gostaria de trazer. Assim, qual é o propósito da sua liderança? Né? De onde é que brota a fonte de energia da sua liderança? O que a alimenta? E por que uma crise? Né? E aí eu trago uma outra pergunta, assim, que o livro também nos remete. Quais são as consequências de nós ignorarmos a perspectiva de mais da metade da humanidade?
Será que a gente tem um bom resultado com isso? Será que nós vamos encontrar um bom caminho, ignorando a perspectiva de mais da metade da humanidade? Bom, a gente faz isso há muito tempo. As sociedades, elas vêm conscientemente e muito claramente desvalorizando a perspectivas consideradas femininas, de uma maneira geral, né? E isso em muitas frentes. Quando a gente fala de liderança, existe uma valorização muito forte de características consideradas essencialmente masculinas: hierárquica, individualista, militar, forte, né, no sentido às vezes não tão positivo da palavra. E o livro traz a perspectiva de que isso trouxe uma insanidade para o mundo, que isso trouxe uma disfunção para o mundo, e para a forma como a gente vive, e que a gente precisa recuperar essa sanidade, elevando a humanidade a um novo nível, realmente. O conceito de liderança Shakti, ele vem justamente para nos ajudar a encontrar esse caminho, né? O que é o Shakti, então? O que é a liderança Shakti? Qual é o conceito de Shakti? O Shakti, na tradição indiana yogi, é um conceito ligado à fonte de criação, né? A transformação que alimenta o ciclo da vida. Eu estou olhando para vocês e para cima, que eu estou com uma colinha aqui também, tá? Que não tem tudo na cabeça, não. É um conceito que está ligado ao arquétipo feminino de liderança. E que tem como características principais a cooperação, características regenerativas, criativas, empáticas, que hoje nós negligenciamos todos os dias. É um conceito que está ligado, de fato, a esse propósito maior, né, que fomenta a vida, a evolução, que é considerado o princípio materno da criação. E aí traz um conceito que eu achei muito contundente, assim como a própria fala. O Shakti é a força contundente do amor, que se manifesta através de energia. A gente nunca liga liderança a amor. Os nossos conceitos básicos, primordiais de liderança, não estão vinculados ao amor. Mas o Shakti, ele faz justamente essa ligação. E ele se manifesta basicamente em forma de energia. Alguém aqui já tinha ouvido falar de Shakti antes de ter o primeiro contato com o livro? Alguém já conhecia esse conceito? Mesmo que você tenha conhecido esse livro há anos. Antes do livro, alguém já tinha ouvido falar em Shakti? Não, né? Quantas pessoas aqui na sala já ouviram falar do deus hindu Shiva? Sim, eu já conhecia o conceito de Shakti. Legal, assim. Alguém aqui já ouviu falar de Shiva? Shiva é aquele deus hindu, né, que aparece aí na TV. Olha só, será que até isso nos diz alguma coisa? O Shiva, ele é justamente o princípio paterno, que simboliza consciência, uma consciência pura, inabalável e sem limites. Por que será que a gente conhecia o conceito paterno e a gente não conhecia o conceito materno? Por que a gente conhece Shiva e não conhece Shakti? Né? Se os dois precisam estar vinculados e têm o mesmo nível de importância dentro da tradição yoga. E aí o livro traz uma outra perspectiva que eu também achei muito legal. Shakti é energia, Shiva é consciência. A energia sem a consciência, para canalizá-la, vira caos. E a consciência sem a energia é dormência, porque ela não se concretiza em nada. Então, energia sem consciência é caos. Consciência sem energia é dormência. Todos nós trazemos o Shiva e o Shakti, os dois conceitos dentro de nós. E o que a gente precisa é justamente dissolver essa dualidade, reunindo consciência e energia para uma elevação da humanidade. Hoje, essa parte da energia vinculada ao Shakti é a que nós ignoramos enquanto sociedade, né? São características que nós ignoramos enquanto sociedade. E como é que é a posição feminina nisso tudo, né? Tem um trechinho do livro que eu faço muita questão de ler, é bem pequenininho, que eu acho que caracteriza um pouco o que a posição feminina vive com relação a essa crise de liderança. Jean Kilburn,
autora e teórica da cultura, tem observado e documentado o impacto perverso e disseminado da cultura da exploração e objetificação, tanto em homens quanto em mulheres. E ela observa: algumas jovens agem mais como machonas e brutas para serem mais poderosas. Isso está muito relacionado com a definição de poder nessa cultura, e que poder é definido por estar acima de alguém e ter domínio sobre alguém, ao invés do poder ser a própria capacidade de ser eficiente e promover mudanças. Se essa é a definição de poder que as meninas recebem, e de fato é, e se é o que elas veem ser recompensado, não é de se estranhar que elas façam o mesmo. Os valores femininos são aceitos da boca para fora, e com pouco respeito. Na verdade, eles são tratados com muito desdém. Então, se essa é uma mensagem muito poderosa que as meninas estão recebendo sobre como podem ser poderosas, a única definição aceita hoje nessa cultura é ser mais como um homem. Então, olha o que a gente tem passado de geração em geração, né? Esse é o tipo de comportamento que a gente alimenta quando a gente fala de liderança. É de uma postura, de características que socialmente são consideradas masculinas. Se ela é forte, ela não é feminina. E se ela é feminina, ela é fraca. A gente ouve esses conceitos se repetindo e essa perspectiva se repetindo todo o tempo. Justamente porque, historicamente, o modelo de liderança é masculino ou de mulheres liderando como homens. Não tem espaço para o feminino. E aí tem uma fala do livro que eu também achei bastante interessante, que é quando ele fala da competição feminina. Eu acho que todas nós e todos os homens que também estão aqui na sala já ouviram, ou já vivenciaram, ou já presenciaram alguma fala, alguma coisa a respeito da competição feminina. Que mulher compete com mulher, que mulher se veste para ser melhor que outra mulher, que se arruma para ser melhor que outra mulher, que briga muito mais com outras mulheres. Por que será que o mundo tem essa perspectiva, né? O que a sociedade denomina historicamente como competição feminina é basicamente a disputa das mulheres pelas migalhas que sobram para elas, na verdade, pelo pouco que lhes sobram. Então, é muito a perspectiva que o próprio livro traz mesmo. Nós estamos jogando na pequena área, disputando o espaço na pequena área, enquanto os homens correm pelo campo. Então, a gente não sabe se vai ter espaço para todas. Nós não sabemos se vai ter espaço para todas. Historicamente, nós não sabemos se todas vão sobreviver, né? Então, são conceitos que são muito importantes para a gente perceber essa perspectiva que o livro traz, que nós precisamos, de fato, integrar essas duas perspectivas, essas duas formas de existência, esses dois conceitos, energia e consciência, para que a gente tenha, de fato, uma integração. E aí, voltando um pouco lá no início sobre o de onde, né, a fonte do poder, os autores eles trazem mais dois pontos que eu gostaria de abordar, que é o poder sobre e o poder com. Quando é que a gente lidera numa perspectiva de poder sobre? É preciso que alguém perca para que a gente ganhe, né? A gente tem muito essa perspectiva quando a gente fala de liderança, quando a gente vê as pessoas exercendo liderança de uma maneira geral. É preciso que alguém perca para que outra pessoa ganhe. É poder egocêntrico originado da sua própria limitação. Por que da sua própria limitação? Quando a gente não está ligado a essa fonte de poder ilimitado que essas duas perspectivas integradas nos trazem, a gente percebe que o nosso poder é limitado. Inconscientemente, a gente sente que o nosso poder é limitado, perdão. Porque justamente nós estamos desconectados dessa fonte. É muito parecido, por exemplo, com o celular. Se você está na rua, seu celular está acabando a bateria, você está sem o carregador, né? Qualquer pessoa que queira pegar o seu celular para fazer alguma coisa, se você sabe que vai precisar dele, já te gera um alerta. Você já não quer emprestar, você já quer guardar aquela bateria, aquela energia ali para o que você precisa. A partir do momento que você conecta o seu celular na tomada, a fonte de energia dele, constante e ilimitada, em teoria, está ali, né? Então, você não se
não se furta de emprestar ele para alguém ou deixar de outra pessoa, ou deixar outra pessoa usar, ou até mesmo você usá-lo de forma melhor e mais inteligente e de uma forma que lhe traga mais resultados, que possam de fato agregar alguma coisa. Então, essa é uma analogia que eu achei interessante. A gente se coloca, quando não está vinculado à fonte, numa posição de fraqueza. Então, qualquer coisa nos ameaça. E aí, a gente quer justamente exercer esse poder sobre. A gente foca na tomada do poder, né? É um poder baseado no ego, na corrupção. Quando nós estamos vinculados à nossa fonte de energia, a nossa liderança é poder com, né? Com as pessoas, é com consciência. É uma energia, de fato, vinculada à fonte, e o poder, ele flui através de nós de uma forma muito autêntica. E aí, nós estamos trabalhando, de fato, para o bem comum, para alavancar capacidades e a força de todas as pessoas que estão envolvidas naquele momento. Nós sentimos que estamos, de fato, potencializados, fortalecidos, quando nós nos unimos a outros e não ameaçados, que é como normalmente a gente se sente quando está desvinculado da nossa fonte de poder. Então, não se trata do fim dos homens e da ascensão das mulheres. Na verdade, nunca se tratou disso, né? A questão não é essa. Mas de uma liderança de fato integrada, que se baseie tanto no poder, nas percepções masculinas, quanto nas percepções femininas, e que vai ser de fato autêntico e verdadeiro. Usar a força vital de Shakti para gerar resultados e transformações no mundo e findar com a insanidade que os autores trazem como um conceito, um resultado de tudo que nós vivemos historicamente. E tudo isso por quê? Tem uma mudança muito forte acontecendo, né? Só não vê quem não quer. Tem muitas coisas acontecendo. Muitas coisas que antes eram aceitas, hoje não são mais. Isso a gente pode pegar de coisas muito extremas a coisas do nosso dia a dia. Então, muitas coisas que eram comuns, que eram aceitas, hoje não são mais. A história da humanidade é uma longa série de consequência de valores masculinos, de conquista e dominância. Isso a gente vê desde a dominância no mercado de trabalho, até a colonização de continentes e países, né? É tudo baseado na conquista e na dominação. E a gente está vivendo muito iniciando esse momento de descontinuidade, né, de reconstrução, de realinhamento, e a gente precisa de fato de líderes que não mais que têm essa consciência passada, né, porque foram eles que criaram os problemas que nós temos hoje, mas de lideranças de fato integradas, autênticas e preocupadas com um propósito maior. E por último, tem uma frase que eu achei muito interessante. A pessoa que você é o líder que você é. Não tem como dissociar uma coisa da outra. A pessoa que você é o líder que você é. Então, se você é uma pessoa integrada e consciente, você será um líder integrado e consciente. Se você for uma pessoa egóica, egoísta, né, e focada, de fato, no poder, é esse tipo de liderança que você vai ser. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Né? Só para deixar o gancho aí para a Giovaneide, um preâmbulo ali do segundo capítulo fala assim, é uma passagem de Mahatma Gandhi. Quando a força da alma desperta, ela se torna irresistível e conquista o mundo. O poder é inerente a qualquer ser humano. E aí vou deixar o gancho para a Giovaneide aí, pegar o conceito de uma jornada que eu tenho certeza que muitos de nós vamos nos identificar com ela. Vai daí, Giovaneide. Muito bom, Gabi. Deixa eu só fazer um complemento, assim, na fala da Gabi. Gente, quem está ouvindo pela primeira vez o tema, uma coisa importante ficar claro para vocês entenderem a liderança Shakti, que é o seguinte, a gente não está falando de gênero, a gente não está falando de homem e de mulher. Exato. A gente está falando de energias femininas e masculinas. Isso independe do gênero, tá? Então, isso é um conceito importante de ficar claro. Então, você pode ter mulheres masculinizadas, homens feminilizados, e isso não importa, não tem uma conexão exata.
E aí me lembrei de um case muito interessante que a gente tem no próprio Instituto, que é a da Magazine Luiza. Não sei se alguém já pôde ouvir dela, eu tive a oportunidade de vê-la palestrar e falar a respeito disso, e ela é super engajada em várias questões, principalmente as ligadas a mulheres, e ela fala o seguinte: você sempre vai me ver com essa saia, com esse laço na cabeça, a mesma história da Marta do futebol, que usa o batom vermelho, porque são símbolos do feminino. Então, usa-se propositalmente para que a gente pare de associar a figura da mulher de negócios, de sucesso, necessariamente àquela mulher que precisa de falar grosso, que precisa de ter uma postura masculinizada. Então, assim, é muito dentro dessa perspectiva que a liderança Shakti traz, né? Não homem e mulher, mas sim energias feminino e masculino. Isso é importante. Não é o ser em que ela se manifesta, né? São, de fato, os conceitos. Muito bom, e eu ia reforçar essa questão do poder que a Gabi trouxe, né? Que um dos pontos que o livro traz é que para que a humanidade restabeleça, né, se aproprie do seu poder, é necessário deixar a delinquência juvenil que nos trouxe até aqui e a gente parar de brigar sobre ficar pendendo entre amor e a guerra dos sexos, que a guerra dos sexos nunca levou a gente para um lugar mais altruísta. Então, a gente está sempre pendendo entre esses dois aspectos. E aí não é sobre gênero que a gente traz, é sobre um lugar onde a gente integra todas essas forças, como a Gabi colocou muito bem. Então, esse é um ponto que traz numa abordagem do livro, por que a gente vê hoje tanta violência contra a mulher? A gente continua brigando por um lugar, né, por um espaço onde há uma briga entre os sexos e não necessariamente há o respeito, a troca, o cuidado. Então, a gente vive isso, e o livro coloca: a humanidade está sendo testada, ou ela evolui, ou a gente vai continuar com esses problemas potencializados aí para o resto da vida. Ou a gente está num ponto de transição, ou a evolução, ou a gente vai continuar no mesmo lugar, com os mesmos conflitos. Eu vou compartilhar a tela com vocês, eu preciso só ter autorização aí para compartilhar. Se você quiser... Enquanto isso, eu vou falar uma coisa bem rapidinha aqui que passou aqui, gente. Queria trazer reflexão que aqui na sala tem muitos homens. E a gente precisa tomar um pouco de cuidado quando a gente faz assim uma colocação, eu diria, entre aspas, estereotipada de que a figura masculina é sempre aquela pessoa mais poderosa, mais assim, mais grossa e tal. E existem homens que também são mais suaves, que isso é uma maneira meio dicotômica da gente dizer que o homem é mais forte e a mulher é mais frágil. Então, é só para trazer essa reflexão de que o fato de ser masculino não quer dizer que ele é mais autoritário, que ele é mais forte, que ele é mais, né? E ele também... Ô, Malu, e num determinado ponto eu fiquei um pouquinho incomodada com o livro, com isso, né? Porque eu tinha a impressão de que era isso que estava acontecendo, mas depois eu entendi que não, que era exatamente o que a Fernanda trouxe, né? Que era uma questão realmente de energia e de perspectiva, e não de gênero. Ok. Obrigada, Malu. Então, aqui a gente tem uma abordagem que a gente já vai falar um pouco da jornada, né? Vou tentar aqui colocar no modo de apresentação. Opa, pulou. Então, a gente vai falar um pouco aqui da jornada, que o livro traz a jornada heróica de 3 estágios. Na verdade, não é uma abordagem o livro traz uma abordagem do Joseph Campbell, onde ele traz o que é a jornada do herói. É um tema que foi trabalhado, onde é trazido aspectos como o arquétipo, os mitos, né, a forma como a gente se conecta através de contar histórias, de falar de episódios, de falar de aspectos onde esses quadrantes eles estão relacionados aí a esse processo, né? E aí tem uma frase que o livro traz que
é muito interessante, que é dentro dessa... Atrás do seu pior medo está a sua melhor vida. Então, assim, que muitas vezes a gente acha que a crise é um grande problema, mas a crise é uma grande oportunidade. Então, tudo começa pela crise, e aí o livro coloca, ou é a crise consciente, que você entende o que está acontecendo com você, mas se você também se acomodar, as coisas e o mundo está sempre em evolução, essa crise ela vai te atravessar em algum momento. Você queira ou não, você vai passar por uma crise. E ela é uma oportunidade para você repensar onde você está e onde você quer estar. E aí você passa por dor e sofrimento, sejam crises, né, relacionadas à família, relacionadas ao trabalho, relacionamentos. Essa dor e trauma, ela vai te impulsionar, né? E aí tem uma frase interessante que é: a dor e o trauma vão ser fertilizantes para impulsionar o seu crescimento. E aí você passa para a via da transformação, você vai mudar, vai deixar algumas coisas e vai mudar sua bagagem, acrescentar novas habilidades, novos conhecimentos. E aí o dom, o que é o dom? É quando o ciclo se completa, e não significa que o ciclo acabou aí, ele é uma espiral que se renova a cada jornada. O dom é a sua capacidade de compartilhar com o mundo aquilo que você aprendeu. Então, não adianta ficar com você, você precisa passar por esse ciclo, né? A jornada heróica, ela passa por esses estágios. E aí teve uma autora que traz isso, né? O ciclo só se completa quando você compartilha o dom que aprendeu com o mundo. Isso me chamou muita atenção, porque não é só sobre conhecer, mas é sobre compartilhar, né? O quanto mais você dá, mais você recebe, e é o mesmo dom que a sua família, a sua comunidade, a sua organização precisam para atingir o próximo nível. Então, você precisa sempre pensar que o ciclo ele se completa com o dom, mas o dom compartilhado, sem ficar nessa questão de só com você. E achei interessante, está na página 65. E aí, o que é fazer a jornada conscientemente? É você entender o que está acontecendo ao seu redor, o que está acontecendo na sua vida, no mundo, nas suas relações, e você se movimentar. Então, uma das premissas que o livro traz, e gasta um tempo para falar, é que o universo está todo em evolução, ele está sempre em evolução. E não existe, né? Desde as plantas, os organismos vivos, eles estão sempre passando por processos evolutivos. E esse processo evolutivo, ele arrasta os seres humanos também no mesmo ciclo. Não adianta a gente pensar que a gente está desconectado, né? Nós somos o próprio universo. Nós também somos organismos vivos e passamos por esse processo. Então, tem a questão de você antecipar a mudança, que é o que o livro traz falando sobre o chamado e a abertura para o impulso evolucionário. A gente tem um impulso de evolução permanente. A gente pode se satisfazer temporariamente, mas aquilo vai trazer de novo uma mobilização para uma nova mudança. Então, que a gente acolha, né? O livro traz isso, acolha o chamado desse impulso evolucionário, né? Não fique no mesmo lugar. E você passa para o ciclo seguinte, que é a dissolução ou a destruição criativa. Permitir que o velho eu morra para que novas coisas emerjam. Então, é de novo o que a Gabriela trouxe, né? Não é sobre o ego, é sobre aquilo que te faz movimentar e aquilo que te faz criar, né? Aí é um espaço de criação, de inovação. Então, permita que o seu jeito de fazer morra, revise as suas questões. E aí ela traz muito claramente que a mulher, ela está fazendo esse ciclo mensalmente com o ciclo menstrual. Ela morre, ela já aprendeu a morrer. Então, esse é um lugar que nos ajuda a pensar sempre numa nova transição. Daí você passa para a evolução, você desenvolve novos dons e novas capacidades, e aí tem uma questão que é, você engaja o seu não realizado, né? Você engaja aquilo que você ainda não realizou, o seu potencial não realizado, passa para a evolução, e a resolução que é, eu vou transformar o mundo com aquilo que eu sei, eu vou colocar o meu dom a serviço da humanidade. E o que a Gabi trouxe, né? Será que o que o restante da humanidade pensa, a gente se importa com isso, ou a gente está só vivendo nossos próprios ciclos e esquecendo de ver o todo?
Então, esse é um ponto importante, assim, e é bem interessante falar dessa jornada, porque eu acho que ela traz para nós como que a nossa humanidade, ela importa. A gente não pode mais fingir que somos nós nesse nosso mundo e trabalhar com a mudança também, né, em outros locais. E aí, a pergunta para nós, em que lugar você está na jornada heróica? Né? Nessa jornada que é uma espiral, que vai sempre se renovando. Você está num momento de mudança, você está num momento de destruição criativa, respeitando o que você quer, o movimento que você quer fazer, você está em permanente evolução ou você está meio estagnado, né? Que é uma expressão que também é usada. Então, um dos pontos, né, para a gente pensar é que nós não temos outra opção a não ser evoluir. Se não domarmos o tigre, seremos engolidos por ele. E aí ela coloca, né, eles colocam, os autores colocam exatamente isso. Esse é o momento que a humanidade está vivendo. E esse é o chamado. Ou a gente evolui, sai da delinquência juvenil, assume a nossa maturidade como seres humanos e coloca a nossa capacidade para fazer essa mudança, e que a jornada inteira é sobre a expansão, gostei dessa expressão, de um mini-eu para um eu maior, né? E aí fazendo o equilíbrio de várias energias que o livro traz, né? O yin e yang, que é o masculino e o feminino, a pulsão de vida e de morte, que a gente tem que aprender a lidar também com aquilo que vai morrer, e que essa relação, né, com aquilo que vai morrer vai fazer a gente evoluir, passar para novas fases, passar por um ciclo de maior maturidade. O que o Jung traz da ânima e do ânimos, que é uma integração, não é um ou outro, são os dois convergindo, integrando e trazendo esse resultado. E para a gente pensar, né, assim, o que às vezes está emperrando a nossa jornada? Né? Qual é o nosso medo mais profundo? Qual é o demônio interno que a gente precisa matar para evoluir, para passar para uma outra fase? Qual é o seu potencial não realizado, seu dom ou sua força? E aí eles colocam exatamente que a gente fica no piloto automático. Quando a gente está num determinado momento da vida, da carreira, das nossas escolhas, a gente se acomoda, fica na zona de conforto. Aí vem uma crise, solapa, e a gente tem que alertar para as mudanças que estão acontecendo fora de nós. E é isso que é o maior poder de transformação, né, que o livro reforça também. E aí a gente pensar, né, a Fernanda vai falar um pouquinho mais das polaridades, mas é que esses elementos que ele coloca bem, né, são iguais, mas opostos ou complementares, que a gente experimenta no caminho da plenitude. E o que é a plenitude? Nada mais do que o equilíbrio entre aquilo que é a nossa capacidade de integrar, de sentir, de fazer, que tudo isso esteja em equilíbrio para que a gente consiga sair com soluções, sair com ações mais efetivas e mais humanas. Então, essas polaridades aí, elas não são polaridades que são excludentes, elas se complementam. Então, quando a gente olha para o aspecto feminino, né, tem aí, como a Fernanda colocou, a energia do Shakti, no homem Shiva, que é a consciência, um não fica bem sem o outro, né? E ela trouxe muito bem essa questão do caos. Então, todos esses fatores, né, que a gente pode ver aí de comparação, eles são fatores que se complementam. E quando a gente integra internamente esses aspectos, a gente consegue ter uma entrega muito maior, muito melhor, pensando nesses aspectos. Então, é isso. Eu acho que a gente... o convite é leiam, né? Eu acho que do jeito que a Gabi trouxe, assim, o quanto que deu uma sacudida, o quanto que reverberou os primeiros capítulos, o quanto que a gente ficou pensando na nossa história e refletindo aí de que lugar que a gente está falando, como que a gente quer evoluir. E mais ainda, né? Qual é o chamado para a humanidade? O que a gente faz para ser mais inteiro? É isso, eu acho que aqui já terminamos aqui a parte que a gente não tem opção mesmo, e a gente volta aí para... O que reverbera em vocês dessa discussão? Desses dois primeiros momentos aí. Alguém quer falar? Acho que
eu tomo um pouco da fala da Malu. Eu acho que em alguns momentos a gente tem algumas falas, como que eu posso dizer? Eu não vou nem dizer que são preconceituosas, mas são falas erradas e que a gente vai repetindo, e não necessariamente a gente quer, não necessariamente a única forma de dizer aquilo, mas por uma forma que foi tão popularizada e às vezes até sem entender o sentido da palavra, a gente continua repetindo. Então, por exemplo, o termo mais idiota do mundo que muitas vezes eu ouvi, e algumas eu já até falei, não, tem que trabalhar igual homem. Qual o sentido? Qual o sentido disso? No começo, eu me lembro da minha experiência quando eu tinha 18 anos, eu trabalhava no Autopeças, e tinha uma menina que trabalhava em um dos autopeças lá na minha cidade, que era considerada uma das melhores funcionárias de todos os autopeças, assim, todo mundo que trabalhava gostava muito de ser atendido por ela, entendia tecnicamente muita coisa, e tinha muito mecânico que não gostava de ser atendido por ela, de tão preconceituoso, né, que é a situação, né? Nesse meio principalmente, né? Então, os caminhoneiros que iam lá para ser atendidos achavam que ela não entenderia, e ela era atendida por outra pessoa, que a pessoa terminava de ouvir tudo e falava, então, Claudinha, o que você acha que é o problema dele? E aí ela que ia indicar, sabe, porque ela entendia mais que todo mundo era competentíssima. Então, acho que o nosso caminho aí para poder desvencilhar esse preconceito e essa visão, ele é longo ainda, ele é árduo, porque tem muita empresa que ainda vive dentro dessa realidade, né? Isso mesmo. E a Fernanda vai agora falar um pouco dessa questão aí da... Antes da Fernanda, eu posso fazer uma observação? Vamos lá, Jorge. Então, só para complementar o que o Adriano falou, eu acho que muito tem a ver com o modelo mental que a gente adquire e que é transferido para a gente. Esse modelo mental, independente de a gente ser masculino ou feminino, então esse modelo mental ele causa todas essas, digamos assim, essas distorções que a gente vem encontrando ao longo do tempo, principalmente quando a gente se depara com essas ferramentas e essas tecnologias de desenvolvimento da condição do ser humano, que são coisas muito antigas que vieram de Maslow, mas que elas tiveram muito pouca importância no dia a dia de cada um. De tudo aquilo que a Gabriela estava falando aqui, assim como a Giovaneide também, eu me lembrei de uma pequena passagem que muitos de nós aqui conhecemos, quando a gente faz trabalho de estratégia, principalmente levando em consideração empresas, a gente está falando sobre ameaças de oportunidades, pontos fortes e pontos fracos. Quem de nós já exercitou essa matriz para nós mesmos? Quais são as ameaças de oportunidades que eu tenho na minha vida e quais são os meus pontos fortes e meus pontos fracos? E o que isso poderia me direcionar para que eu pudesse ir para outros horizontes? E esses novos horizontes, com certeza, quando você pega essa teoria do livro da liderança Shakti, que mostra, do ponto de vista de energia, o que é feminino e o que é masculino, não está associado a homem nem mulher, está associado a características que todos nós podemos usar, independente do gênero que a gente é. E a gente está se deparando com isso agora, quando a gente tivesse preso nos paradigmas que o Adriano falou, nos avançando. Obrigada, Jorge. Quer falar, Andréia? Não, eu ia falar que travou, mas aí já voltou. Assim, a fala final, o conceito final que a gente trouxe aqui, responde até um pouco das questões que vocês trouxeram, que tem a ver com polaridade e flexibilidade, né? Que aqui é o último conceito que a gente trouxe. Então, só para a gente fazer um resuminho, já chegando nos nossos minutinhos finais, a Gabi trouxe uma questão de conceito, então o livro aborda toda uma questão social envolvida nessa construção, toda uma questão histórica de época de guerra, em que era o homem que estava à frente das batalhas e tal, e o quanto que a gente muitas vezes herdou uma coisa que a gente precisa de atualizar rapidamente, e trouxe a questão do conceito do Shakti, né? A Giovaneide agora traz, então, um outro conceito central, que é a ideia da jornada heróica, no sentido de que a gente precisa deixar morrer para
para deixar algo novo nascer de novo. Então, essa também é uma proposta do livro. E, por fim, então, eu queria trazer os outros 2 conceitos finais que têm a ver com polaridade, que é exatamente isso que vocês já trouxeram, Malu, Adriana e agora o Jorge também. Então, assim, o que o livro traz? Que a vida ela se manifesta frequentemente através de polaridades. E aí ela traz esse para um exemplo, para um contexto das corporações, né? Então, urgente e importante, eficiência versus inovação, curto prazo versus longo prazo. Então, ela traz isso como algo muito frequente, esse movimento da gente polarizar o nosso discurso e o nosso olhar em relação às coisas, né? Em relação àquilo que a gente está lidando com. E aí o que ela diz é o seguinte, geralmente, quando se traz um discurso polarizado, a nossa tendência mental é se identificar com um dos polos. E o que precisa é o seguinte, rever esse discurso e criar o caminho do terceiro ponto, né? Então, sair das polaridades e criar terceiras vias. Isso ela chama de capacidade de ser flexível. Então, eu preciso tomar medidas a curto prazo, mas eu não deixo de pensar no longo prazo. Eu preciso fazer aquilo que é urgente, mas... Então, ela aplica isso, inclusive, nesse contexto bem prático do dia a dia. E, às vezes, a gente repara, e foi interessante porque a gente acaba fazendo uma autoanálise, né, do nosso próprio discurso, o quanto que a gente, às vezes, se coloca em opostos, o que na minha interpretação é um olhar e um pensamento um pouco radical, né? Por que a gente precisa estar ou lá ou cá? Existe o caminho do meio. Então, essa é a proposta da liderança Shakti. A liderança Shakti, que não significa uma liderança apenas de uma organização, mas uma liderança da vida. Todos nós somos líderes, todos nós decidimos, todos nós temos capacidade de definir o rumo da nossa vida. E aí ela sugere que a gente tenha capacidade de enxergar a terceira via. Então, ela sugere uma substituição de uma coisa ou outra por uma coisa e outra. Então, ela sugere que a gente treine mais esse raciocínio do e não do ou. Isso aí. Isso ou aquilo, né? Isso ou aquilo quando for necessário, exatamente, Malu. Então, essa é a ideia do Shakti, essa é a sugestão que ela dá. E aí, a ideia do masculino e feminino, que tem gera um certo desconforto, porque eu acho até que a gente amadureceu, né? Se a gente for considerar aí, eu pelo menos acredito nisso, tá, gente? Eu acredito que a gente está melhorando, não acredito que a gente está piorando, não. Então, a gente tem aqui a última tela que eu queria, porque realmente precisa de ser visual isso, porque uma das polaridades que ela chama mais atenção é exatamente as polaridades do feminino. Então, ela traz a ideia de que a maioria de nós, ela afirma isso no livro, tá? Ela afirma isso dizendo que a maioria de nós tem uma polaridade preferida. É esse o termo que ela usa, então estou reproduzindo na íntegra. E aí, só que aí ela acrescenta o raciocínio que eu acho que é o mais importante, do positivo e do negativo, no sentido de consciente e não consciente. Então, no feminino, ela lista, essa tabela está no livro, tá? Ela lista várias habilidades, características, no nível consciente do polo feminino. E aí traz a gentileza, a empatia, a criatividade, como benefícios desse polo, né? Como esse polo no lugar saudável. E aí ela traz o polo negativo, os aspectos negativos desse polo feminino, que é o sufocante, o sentimental, o carente, o dependente, etc. Em contrapartida, ela traz os aspectos positivos masculinos, ou seja, os saudáveis, os conscientes, a clareza, a assertividade, a disciplina, e também faz o mesmo exercício daquele polo negativo masculino, agressivo, cruel, mecânico, arrogante. E aí, o que ela faz? Ela coloca essa tabela e mostra para a gente, e faz o exercício de que as empresas, pelo menos é o que a gente percebe, que a gente sente, o texto, o discurso e as culturas, elas têm um predomínio muito mais no masculino, seja positivo ou negativo, mas são aspectos mais valorizados. Então, é isso que ela afirma. E aí, gente, qual que é o grande lance aqui que eu acho que é o principal? Primeiro, ela diz que como a maioria de nós, a gente se identifica com um dos polos, é fazer o exercício da gente ver em qual polo a gente poderia estar. Se a gente já chegou no equilíbrio, ótimo, bingo, legal, continua assim. Mas se não,
Vamos fazer exatamente esse exercício, em qual polo eu estou. Dito isso, entendendo isso, essa sua tendência, ela fala que se você ficar muito tempo neste polo, pode acontecer de você manifestar aspectos não saudáveis desse polo. Ou seja, se eu fico muito tempo ali, mesmo que seja no positivo do feminino, empatia, gentileza, inclusão, e apenas trabalho essas competências, essas habilidades, em algum tempo eu posso estagnar e ficar e trazer características desse não saudável. É isso que ela traz. Então, qual que é a recomendação? Que a gente equilibre, que a gente traga habilidades dos dois polos saudáveis de ambas as energias, femininas e masculinas, porque senão a gente corre o risco de olhar por um único viés. E esse que é o problema que ela traz, né? O risco, na verdade. E aí eu trouxe aqui últimas perguntas, não vamos fazer juntos, mas assim, ficar de fato como sugestão, que é essa reflexão. Qual a minha polaridade preferida? Eu tenho alguma? E dependendo de qual for, eu estou no ponto maduro ou no imaturo? Quais são os meus sinais de alerta? Então, se eu me reconheço mais no polo masculino, quais daqueles não positivos podem ser sinais alertas para mim? Eu manifesto algum traço de agressividade? O que acontece comigo, né? Como você pode desenvolver o outro polo, que é essa recomendação? Então, se você está em uma recomendação, que você tenha você gaste um pouco de energia para também visitar o outro polo. E quais são os passos imediatos que você pode dar? Então, esses aqui são as recomendações que a liderança traz. E aí eu já vou encerrando até pelo nosso tempo. Porque esses são os conceitos principais. É muito interessante a leitura, realmente é uma leitura que eu recomendaria, porque traz a ideia com muito mais profundidade. A cada final de capítulo ele traz perguntas para refletir, para pensar, exercícios práticos, mas em resumo, esses são os conceitos principais, tá? Então, aí, com 2 minutinhos antes, queria agradecer quem esteve e quem ficou aqui até o finalzinho. Dizer que o clube de leitura é feito por voluntários, convidar vocês a estarem aqui na nossa posição numa próxima leitura. A gente tem repassado a leitura básica do Capitalismo Consciente, a liderança Shakti é uma dessas leituras. Temos ainda outros livros, a gente tem feito a cada 2 meses. Então, olha, é uma experiência bacana, até porque a gente se força a ler, né, gente, quando a gente tem um compromisso. Então, vamos combinar que a gente acaba aprendendo pra caramba quando a gente ensina, né? Acho que não tem nenhuma outra forma melhor, e realmente é um livro que vale muito a pena ser lido. Ok? Então, quem quiser o material, depois a gente compartilha, são esses os conceitos principais. Adriano, Aurélio, com a palavra, por favor, mas já fica o agradecimento. A gente vai poder abrir para conversar muito, porque o tempo voou, mas permaneceremos juntos. À vontade aí, Aurélio. Bacana, é só reforçar aí as palavras da Fernanda, agradecer a todo mundo que esteve com a gente até esse momento, uma segunda-feira, para falar de um tema tão bacana, tão gostoso que é a liderança Shakti. E, assim, realmente a gente estourou o tempo e não teve aquele debate que a gente gosta de ter no final, mas a Gabriela, a Giovaneide e a Fernanda passaram uma régua aí no assunto. Eu acho que a gente poderia conversar bastante, mas o conteúdo das 3 nos trouxe aqui muita coisa, já que a gente tem... A cabeça está fervendo já. Então, se agradecer, obrigado por todos terem estado aqui com a gente. Nós estamos em julho, então, em setembro, nós temos a nossa 4ª edição. Aí, mais perto, a gente vai soltar qual o livro e vai convidar as pessoas para participarem junto com a gente. Obrigado, boa noite para todo mundo. Adriano, quer falar alguma coisa? Obrigada, gente. Se alguém quiser o livro emprestado, tá à disposição. Oh, obrigada, eu agradeço aí a participação de muito todos. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado vocês. Obrigado vocês todos. Saudações soteropolitanas a todos aí, viu? Boa noite. Opa! Só relembrar, pessoal, e reforçar, aqueles que, por algum motivo, ainda não fazem parte da comunidade, chegaram aqui por algum convite, algo do tipo, fiquem à vontade para poder participar. Tem aquele QR Code aí, a Fernanda vai colocar na tela mais uma vez para a gente, e basta você... utilizar aí a câmera do celular, que você consegue já ir para um formulário
onde nesse formulário o Aurélio vai receber os seus contatos e vai te adicionar no nosso grupo de WhatsApp, onde em primeira mão a gente encaminha sempre as informações. Se quiserem seguir aí a Fernanda, a Giovaneide, a Gabriela, vocês conseguem seguir elas através desses Instagrams aí, já está aí na tela para vocês também, só tirar uma fotinha e depois vocês seguem lá. Mais uma vez, pessoal, muitíssimo obrigado. Fernanda, você pode finalizar com essa frase linda aí. Essa a gente sempre adora quando fala de capitalismo consciente, porque eu acho super inspiradora, mas é o seguinte, é ótimo ganhar dinheiro, mas se a nossa vida é apenas ganhar dinheiro, acho que talvez seja a maior pobreza que a gente pode ter. Então, com essa, a gente dorme, descansa e estaremos Parabéns, juntos. Fernanda. Alô? Sensacional. Reflexão. Parabéns a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Bom descanso para Tchau, todos. tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.